Bom dia. Hoje pela manhã, enquanto organizava a minha casa, me questionei sobre algumas questões da minha vida profissional e Deus me trouxe à lembrança uma passagem da Bíblia que eu havia meditado há alguns dias e eu quero compartilhar ela com você porque ela confortou meu coração nessa manhã. Então, vamos meditar juntos nela. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vemos nessa passagem que Jesus traz por meio de parábolas a implantação do reino do céu na terra, né? Jesus está ali falando para uma multidão e falando para os discípulos e tentando mostrar para eles como é o reino do céu, como irá acontecer o plano de salvação para a humanidade, como deveria ser. Porém, aquelas pessoas com o coração endurecido, elas não se ativeram para isso, elas simplesmente não entenderam e ignoraram, não aceitaram aquela palavra, mesmo o Jesus utilizando fatos simples do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas, ainda assim elas não conseguiram compreender o que estava acontecendo. Não era simplesmente um homem falando para uma multidão, não era simplesmente uma explanação de alguma coisa, era muito mais. Era Jesus deixando claro por meio daquelas palavras como era o reino dos céus, como aconteceria todo o plano de salvação para a humanidade, como seria a implantação do reino do céu na terra. Jesus estava deixando muito claro e aquele povo não compreendeu. E os discípulos então voltaram a questionar Jesus sobre o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. E Jesus então trouxe uma nova parábola para exemplificar a primeira. E agora ele fala sobre a passagem, sobre a parábola do joio e do trigo, onde o trigo é plantado, à noite vem um inimigo, planta o joio e os dois começam a crescer juntos. E os empregados daquela fazenda querem arrancar o joio, porém o senhor da fazenda chega e diz assim que não é para arrancar, que no dia da colheita é que será feita a separação. Porque se arrancasse naquele momento, o joio tinha crescido de tal forma e se entrelaçado à raiz do trigo que provavelmente se fosse arrancado prejudicaria o trigo, chegando podendo levar até mesmo a morte daquele pé de trigo. Então o senhor da fazenda diz: não, deixa crescer junto, e no dia da colheita nós separaremos o trigo do joio. E é assim que acontecerá. No dia do juízo, os anjos separarão o joio do trigo. É assim que irá acontecer. E Jesus estava ali deixando claro de uma maneira muito escancarada de como as coisas aconteceriam. E se não bastasse, os discípulos continuaram a questionar, porque o coração deles estava sedento daquilo. O coração deles queriam entender o que Jesus estava dizendo. E Jesus traz ainda outras parábolas pequenas, porém com um significado enorme. Jesus fala sobre o grão de mostarda, que na Palestina, na época, era um dos grãos da agricultura menores que havia. Porém, após plantado, regado, ele crescia e dava uma árvore onde os passarinhos podiam se acolher. Então, aquilo era a palavra da salvação, aquilo era o plano de Deus. Era a menor semente, porém, depois de crescido, ela produziria sombra para os passarinhos. Jesus falou também sobre o fermento. O fermento aqui ele está relatado como algo positivo, que após ser posto na massa, a massa cresce e produz pão para sustentar muitas pessoas, para sustentar milhares de pessoas, muitas mesmo. E isso é o reino do céu. Isso é o plano de salvação para a humanidade. Era, era Jesus deixando claro ali o porquê dele ter vindo à Terra, o que estava acontecendo naquele momento, que o reino do céu estava ativo, porém era invisível, porque você não vê o fermento fazendo a massa crescer, mas ele faz, e a massa cresce, e dá um pão lindo, dá um bolo lindo.
e gostoso. E assim é o reino do céu, assim é a palavra de Deus para nós. Ela cresce e ela produz frutos, ela sustenta, ela alimenta, ela é capaz de sustentar muitas pessoas. Jesus trouxe ainda sobre o homem que estava capinando um campo e encontrou nesse campo um grande tesouro. Naquela época não existia banco, então as pessoas escondiam os seus tesouros na terra. Eles escondiam lá como uma forma de guardar, e esse homem nesse campo encontrou esse tesouro. O que ele fez? Ele foi, ele vendeu tudo que ele tinha, ele voltou e comprou aquele campo para ele. Por quê? Porque ele encontrou um tesouro. Ele encontrou um tesouro. E eu e você sabemos qual é esse tesouro. Nós encontramos a salvação para nossa alma. E era isso que Jesus estava tentando dizer naquele dia por meio dessas parábolas. Um outro homem, ele procura algo precioso. Ele sabe que existe uma preciosidade por aí. E ele procura porque ele precisa disso para a sua alma. Precisa disso para completar o vazio que existe em si. E quando ele encontra, ele vende tudo que ele tem e ele compra essa pedra preciosa para si. Ele guarda essa pedra para si. Porque aquilo é valioso e vale qualquer sacrifício. E assim é Deus para a nossa vida. Assim deve ser a palavra de Deus para a nossa vida. Jesus traz ainda de uma rede que está no mar e que consegue pegar muitos peixes, e após ser trazido para a praia, esses peixes são separados. Naquela época, os peixes que não tinham escama nem barbatana, eles eram considerados impuros. Então, após essa rede ser trazida para a praia, era feita a seleção dos peixes que eram puros e dos peixes que eram impuros. E isso vai acontecer no dia do juízo. Está claro. Jesus me fez entender, Deus me fez entender nesta manhã. O objetivo de nós estarmos na terra, de nós estarmos aqui, o objetivo do reino dos céus na terra, naquele tempo estava começando, e por meio dessas parábolas Jesus deixou claro de como aconteceria o reino dos céus aqui na terra, de como era o plano de salvação para a vida do ser humano. O que Deus me fez entender hoje? De que assim, o que a gente deve buscar? A gente deve buscar o reino dos céus. É isso que importa. Os tempos em que vivemos hoje, onde tudo está se acabando, onde tudo está se cumprindo, o que é que nos resta se não buscar o reino dos céus? A gente vive numa sociedade que nos impõe a necessidade de buscar riquezas, que nos impõe a necessidade de buscar bens, de buscar conhecimento, de buscar vida profissional ativa. Mas e o plano de Deus para a humanidade? Será que era esse? O plano de Deus para a humanidade era que buscasse o reino dos céus, buscasse a verdade que confortaria o seu coração e que seria suficiente para sustentar todos de quem dele quisesse se alimentar. Então eu deixo aí esse questionamento, compartilho com vocês essa palavra porque me fez muito bem e espero que toque o coração de vocês também. Que Deus os abençoe.